Hey guys, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo por aqui. Estou mais uma vez com meu grande amigo Wilter para trazer um papo muito bom para vocês nesse podcast. E vamos lá, sobre o que a gente vai falar hoje, hein, Will? Me conta. O assunto de hoje, eu queria falar qual era o assunto, mas eu já tô vendo ali uma galerinha do outro lado. Isso. Eu vou fazer. Uma galerinha ali do outro lado se coçando assim, subindo pelas paredes de agonia. Eles trocaram de mesa, eles mudaram o ambiente, eles estão num outro lugar. Eu já tava acostumado com uma vez que eles apareceram no podcast. O que tá acontecendo? Mudanças. Eu não suporto isso. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o medo de mudanças. A gente está sempre muito preocupado e interessado em trazer assuntos que sirvam muito para vocês aplicarem no dia a dia. Dúvidas, dificuldades, além de falar de tendências de vez em quando. E algo que a gente notou recentemente foi esse medo de mudanças em vários estágios de carreira. E hoje a gente separou alguns pontos que vão facilitar você a se libertar desse medo de mudança. Mas para a gente abrir exatamente, Will, por que a gente precisa falar sobre isso? Olha, primeiro, se você tá aqui acompanhando a gente, você teve que tomar uma atitude que foi entrar, cair pra dentro, tá junto com a gente. E isso ali já te deixou meio... Será que eu vou? Será que é bom mesmo? Qualquer coisa que você faz na vida que você não conhece, que você não domina, que é novo, você tem esse receio, esse medo. Isso é normal. O que não pode acontecer é você começar a perder várias chances na sua vida, várias oportunidades, simplesmente porque você fica travado quando isso acontece. E hoje a gente vai falar sobre isso e trazer de maneira prática alguns pontos para você se libertar dessa coisa que é super perigosa, ficar travado na sua vida pelo medo de mudar. Para o nosso primeiro tópico, eu gostaria de trazer uma rápida e pequena história aqui, Wilter. Vamos voltar alguns anos ali atrás. A gente nem gosta de contar a história, né? Não, a gente só faz o podcast para contar a história, para falar a real. Mas basicamente, vamos lá. Flau ali de uns 15, 16 anos, com o audiovisual à flor da pele, querendo fazer um monte de coisa, gostando de fazer um monte de coisa, mas a real é que ele não sabia fazer nada profissional. Cara, nem a barba. Pega essa foto. Olha essa costeletinha style não que o Flau fazia na época. Vai ficar pra imaginação de vocês. Você não vai editar isso daqui. Não põe, Miguel. Mas enfim, a gente sempre fica com isso. Quando a gente é jovem, a gente tem esses receios, essas dificuldades. É super normal. Sim, e como alguns de vocês já devem saber, se você me acompanha, eu comecei produzindo muita coisa na igreja. E mesmo assim, eu era o faz tudo. Gostava de tocar, de editar vídeo, de tirar foto, fazer design, site, vai lá, transmissão. Enfim, era o carinha que tava sempre ali pra ajudar e preencher uma lacuna. Dava algum problema? Não sei, chama o Flau que ele resolve. Chama o Flau, eu lia lá no Google e bora tentar. Isso foi muito bom, até certo ponto, eu sempre falo muito bem dos faz tudo, mas agora eu quero trazer pra vocês um outro lado dessa história. Quando eu comecei ali a entender, cara, será que eu vou querer seguir isso profissionalmente? Todo esse lance de ser um faz tudo virou uma grande incógnita pra mim, porque eu pensava e botava muita pressão, eu vou ter que escolher algo, eu vou ter que deixar algumas coisas para trás, eu vou ter que me definir para que eu possa dar certo em uma carreira. E isso, em muita parte, está correto, pessoal. E eu queria trazer para vocês essa pequena história, porque o nosso tópico número 1 é falta de confiança. E pegando nesse gancho, como que eu vou escolher o que eu vou fazer, que eu vou me dedicar em determinado momento, principalmente nessa galera que tá com uma idade ali, transicionando da escola pra faculdade, quando você tem que ter esse momento, assim, fica aquela pressão social de todos os lados. Epifania que todo mundo precisa ter. Você tem que decidir pra onde você vai. É a escolha da sua vida. Coisa básica, assim, pra qualquer pessoa de 17 anos suportar de boaça. Não só 17 anos, mas rola aquele remember também quando você vai pivotar de carreira. Então. Isso aconteceu com você mesmo, Will. Tendo cursado direito, trabalhado na área, quando você foi se jogar de vez no audiovisual, você teve que escolher ali uma profissão pra apostar naquele momento. Sim, e em nenhum momento eu tava preparado pra fazer isso. Algo novo. Quando eu me joguei no audiovisual, eu falei, cara, eu vou me dedicar mais na questão de produção. Me dedicar ali a desenvolver a minha postura como produtor e tudo mais. Mas, cara, eu decidi me jogar naquilo ali. Eu não era um produtor ainda. Eu fui lá, me dediquei, aprendi, estudei, trabalhei junto com pessoas que já eram mais experientes que eu. E aí eu fui formando o Will produtor. Ele não saiu do nada.
Mas precisou o quê? De um passo meu. Eu acreditar que eu estava tomando uma decisão que ia me levar para algum lugar. Então, naquele momento, eu não tinha total domínio do que eu ia fazer. Mas eu acreditava que eu poderia fazer aquilo. Esse é um primeiro passo. Eu tinha confiança. Olha, eu me enxergo como uma pessoa que é capaz de fazer isso, que é capaz de aprender isso. A mesma coisa aconteceu com você, Flávio. E até por alguns fatores que eu acho legal a gente pontuar, Will. Comigo foi a mesma história. Mas eu acho que o que foi essencial para a gente conseguir dar esse voto de confiança e apostar em um segmento, em uma carreira, em uma profissão, foi o seguinte: a gente analisar a nossa volta nesse período específico, nas pessoas que a gente está convivendo, talvez qual dessas áreas seria mais fácil a gente ter uma entrada no mercado. Então, citando como exemplo próprio, naquela época eu curtia todas essas coisas que eu citei para vocês, mas nesse período específico eu apostei em edição de vídeo. Eu nem sonhava em ser diretor, nem tinha aptidão natural para isso, vamos se dizer, mas eu apostei em edição de vídeo, porque eu já tinha alguns contatos que eu falava: poxa, eu posso oferecer o meu trabalho, fazer uma experiência. Comecei editando alguns casamentos para alguém que eu já conhecia, depois fui para clipes, fiz fashion film, tudo editando ali, freelance, até que eu fiz um de música, inclusive com o Will. Poxa, foi legal, né, Will? Deu certo. Fizemos mais um de música, mais um ao vivo, foi indo. Poxa, agora eu já me encontrei em uma outra área que eu gosto. Beleza, concluí essa etapa. E eu acho que o que pode tirar muito esse peso de vocês, galera, eu adoraria ter tido esse insight nessa idade, é o seguinte: essa escolha que você faz agora não é uma escolha para sempre. É apenas uma escolha estratégica e momentânea. Eu posso ter vários gostos, paixões, vontades dentro do audiovisual e N coisas. Mas a gente tem que saber a hora exata de apostar em tal coisa, vendo o que a gente tem à nossa disposição e o que vai ser mais benéfico para o nosso momento atual. Apostei, sou editor até hoje, só faço isso? Não, mas foi um degrau muito importante. Se eu posso até trazer uma ilustração, vamos imaginar uma escada de madeira. A escada de madeira não é feita para você ter vários caras ali em pé no degrau o dia inteiro. Os degraus são feitos para segurar o nosso peso só para a gente dar aquele passo. E depois a gente vai para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Então não precisa colocar toda essa pressão de que, poxa, a escolha que eu fizer agora, eu vou ter que fazer isso para sempre e abandonar todo o resto. Não. Fui lá de edição, depois direção. Hoje eu já tô dando aula, mentoreando pessoas, criando conteúdo, fazendo mais coisas ainda. Mas é um novo degrau que eu estou subindo. E é uma decisão que a gente tem que fazer em cada etapa. E olha só, uma das coisas muito legais de quando a gente começa a analisar o nosso passado, igual o Flávio fez agora, a gente começa a pontuar, lembrar, eu fiz isso, fiz aquilo, passei por esse momento, por aquele. Quando a gente vai trazendo essas lembranças à tona, a gente tem que ser muito ligeiro para pincelar e extrair dali momentos de inspiração pra gente mesmo. Porque assim, já aconteceu comigo de ficar com medo de fazer determinada coisa. De ficar ali, cara, será que eu sou capaz de fazer isso? Por exemplo, quando a gente foi fazer um evento em um estádio. Meu, é muita coisa que tende muito fácil a fugir do teu controle. E pra quem organiza a produção é algo muito... Cara, é algo que você tem que trabalhar na sua mente. Porque são coisas muito grandes acontecendo, você tem que ter noção de tudo que tá rolando, mas ansiedade. Exato. Só que aí, em momentos como esse, eu comecei a lembrar de quando eu organizei um evento que tinha, sei lá, 3 mil pessoas. E aí já dá uma... Não, você já fez com 3 mil. Aí começa a lembrar, não, mas você já fez tal coisa. Nossa, foi legal, deu certo, deu trabalho. E aí você começa a olhar tudo isso e começa a se sentir mais apto. E você começa a lembrar, cara... É possível sim, por que não? O que me falta aprender para conseguir ter o controle dessa situação? Lembrando um pouco dessa analogia que o Flávio falou da escada, é como se eu olhasse para baixo e visse o primeiro degrau lá. Beleza, pisei no primeiro, subi pro segundo, fui indo pro terceiro. Cada um foi um ponto importante. Então é como se você pegasse realmente essa questão da escada. Pegue momentos chaves da sua vida, cara, e faça lembretes deles. E use isso como um potencializador daquilo que você quer fazer. Sim. Isso vai te destravar no sentido de, cara, eu não sou capaz. Você é capaz sim. Lembra de cada pouquinho que você fez. Por exemplo, você vai falar, nossa, mas em toda a minha vida de filmmaker, eu consegui ter 2 clientes. Cara, que bom! Você começou tem pouco tempo, você já tem 2 clientes. Pessoas interessadas. Sim. Pensa comigo uma coisa que aconteceu. Você conseguiu, um indivíduo que tinha um sonho de trabalhar com isso,
Você conseguiu convencer alguém a acreditar no seu trabalho. Você conseguiu fazer com que alguém depositasse confiança no que você estava pensando. Você conseguiu fazer que alguém tirasse dinheiro do bolso para concretizar algo que você estava dando de ideia. Você consegue ter noção disso? Por mais que seja uma pessoa, você já está em movimento. Então pega essa sua pequena conquista e usa ela pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Porque assim, falta de confiança é algo que vai estar sempre presente na nossa vida. Não tem jeito, em algum momento isso bate a nossa porta. Com certeza. O que a gente tem que fazer é o quê? Saber as armas certas para lidar com ela. E olhar para aquilo que você já fez, daquilo que você já conquistou, é uma das grandes estratégias para poder vencer esse mal que bloqueia tanta gente, que é a falta de confiança. E é um exercício diário, né, Will? Sim. A gente sempre tem que estar relembrando, cada etapa vão ter novos desafios, eu sempre falo isso para vocês, mas são aquelas coisas que a gente precisa estar relembrando. E para encerrar com chave de ouro, vamos lá. Imagina comigo, se nem você consegue confiar e demonstrar confiança no seu trabalho, como é que você espera que as outras pessoas demonstrem confiança naquilo que você faz? Então, o primeiro e mais importante que tem que confiar no seu trabalho é você mesmo. Senão você não vai conseguir vender isso para as pessoas, expandir o seu portfólio e produzir mais coisas legais por aí. E esse é o grande problema, porque uma coisa começa a amarrar na outra, e aí, ó, você já tá me mandando pro ponto 2 já. Não tem jeito. Então vamos lá. Logo em seguida, quando você fica com essa falta de confiança, o que vai gerando, a nossa querida nada, sai de perto da gente. Ansiedade. Ai, meu Deus do céu, já deu um arrepio aqui. Lembra que eu falei no começo ali? O pessoal olhou a gente numa mesa diferente, já tava... Ai, mudança. O que será que eles vão falar? Pelo amor de Deus, gente. Ansiedade é uma outra coisa muito... Esse é o mal da nossa geração. Pode parecer zoeira essa fala, assim, mas, mano, é muito sério. É muito sério. Eu observo isso em profissionais, eu observo isso em pessoas nas questões de relacionamentos. Todo mundo assim, ó, super ansioso. Por quê? Clientes também. Detalhe bobo, né? Não preciso nem citar, né, Will? Clientes também, mas por quê? Por quê? Por conta da nossa geração acelerada. É lindo tudo que a gente tem hoje, toda a tecnologia, tá ali fácil, a um toque. Só que o que acontece? Nem todos os aspectos da nossa vida vão conseguir ser digitalizados para que a gente viva. E tão rápidos quanto. Exatamente, tem coisas que não dá para você dar um clique. Por exemplo, você vai lá, não tem como você acelerar o processo de gravidez, tipo, eu vou comprar esse plano plus que vai fazer meu filho nascer em 6 meses. Não tem como você fazer esse upgrade, entendeu? Tem coisas na vida que vão continuar sendo naturalmente no tempo delas. Sim. Só que as pessoas não conseguem internalizar tanto isso e a ansiedade fica ali. A ansiedade fica, não tá acontecendo. As pessoas não conseguem, às vezes, participar de uma mudança, mudar de patamar, trocar de nível, simplesmente porque elas acham que isso nunca vai acontecer. Exatamente. Elas ficam ali, tipo, meu Deus, eu tô aqui há 2 dias e não aconteceu nada. Sim. Tem gente assim, vocês podem achar que é zoeira, mas tem gente assim. E às vezes ela tá do teu lado. E sabe qual é o problema? Quando isso começa a contagiar. Aquela ansiedade vai passando para outras pessoas. Isso é terrível. Porque, Will, pesou aqui em cima, vai sair por baixo. A gente começa a falar, reclamar, contaminar o ambiente que a gente trabalha, nosso relacionamento, nossa casa. E aí a gente acaba entrando, às vezes, até num estado de emergência que a gente trava nas funções mais básicas do nosso dia a dia. Sim, aí qual que é a solução? O que a gente vai fazer? Não existe fórmula mágica. Muita gente esquece que existem graus e graus, né? É verdade, Will. Tem algumas pessoas que chegam até ter níveis patológicos, ou seja, precisa de tratamento. Então, quando você vê alguém ansioso, toma um pouco de cuidado também na hora de abordar a pessoa. Não fica brincando, não fica fazendo chacota, essas coisas. Assim, converse, entenda, tente ter uma leitura básica ali do que está acontecendo. Se você vê que é algo um pouco mais sério, incentive a pessoa a buscar ajuda. Sim. Só que assim, voltando... Beleza, temos níveis e níveis, mas num nível mais geral, assim... Todo mundo passa um pouquinho, né? Não tem todo como. mundo. Mas para ajudar, num geral, o que a gente pode fazer? Tem algumas dicas práticas. Uma das coisas bem importantes para começar é fazer o que a gente está fazendo aqui. Conversar. Eu converso com algumas pessoas e eu percebo que muito da ansiedade delas é
guardando aqui, ó, um monte de coisa dentro. Vai corroendo. Já aconteceu comigo, tá? Eu sou uma pessoa que já passou por isso e eu consigo identificar isso com mais facilidade, mas as pessoas ficam guardando tanta coisa dentro delas e elas tentam se resolver consigo mesmas por vergonha, por achar que vão ser julgadas, não conseguem se abrir, se expressar e ficam ali, ó, só travadas, remoendo aquilo ali dentro de si, sendo que uma conversa tem um poder tão grande, tem uma força tão grande de libertar uma pessoa que está passando por isso, que se a gente tomasse conhecimento disso de uma forma mais prática e mais séria, a gente poderia estar ajudando muita gente. E assim, com certeza, a gente não vai ter ali um grau de conhecimento que psicólogos têm, mas você ser um ombro amigo, você se colocar para ouvir alguém... É um primeiro passo. Já é um primeiro passo muito grande para determinadas pessoas. Então, assim, conversar é algo muito bom. Sair um pouco daquela sua realidade ali. Por exemplo, se você é uma pessoa que fica muito em casa... Cara, vai passear um pouco, pratica uma atividade física, extravasa um pouco dessa energia que tá dentro de você. Coisa simples, né, Will? Mas algumas dicas que a gente até fala muito na FJR School é sobre o seu próprio ambiente de trabalho. Com esse lance home office, tem muita gente que acabou tendo aquele quarto gamer, acordou, levantou, virou, cadeirinha, headset, tá ali o dia inteiro. Terminou, virou, dormiu. Cara, isso é totalmente corrosivo ao longo do tempo. Então... nem que você não tenha um escritório em casa, um espaço dedicado, algum outro espaço você pode ter ali, seta um cantinho legal, para você pelo menos ter esse hábito de cada espaço tem a sua função. Isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Sim, são pequenos detalhes que no final de uma semana, no final de um mês, no final de um ano, você percebe muita diferença. Então, comece a colocar essas coisas em prática, porque o resultado delas com certeza vai aparecer. E um outro fator também, Will, do mesmo modo que a gente busca muito querer evoluir profissionalmente, a gente sempre está pesquisando muito sobre câmeras, iluminação, ideias, criatividade, roteiro, as tendências, o que está rolando por aí, mas algo que a gente não estuda, não lê, não busca evoluir é na nossa inteligência emocional. E esse é um dos fatores mais cobiçados pelas empresas gigantescas hoje em dia. Quando eles vão contratar alguém, eles fazem toda uma avaliação para ver como aquela pessoa se portaria em situações difíceis, em decisões rápidas, num dia a dia que precisa ter uma alta performance. Então busque ler também. Eu não ligava muito para essas coisas, confesso, eu era super cético sobre essas coisas. Mas eu passei um momento na minha vida que eu precisei abrir a minha mente e tirar um pouco desse preconceito e começar a estudar mais sobre, ler mais sobre. E isso, cara, me fez crescer muito profissionalmente, mas também na minha vida pessoal. E tendo uma vida pessoal saudável, automaticamente você vai criar coisas melhores, você vai render mais e você vai ser melhor para as pessoas que estão à sua volta. É assim, essa questão de inteligência emocional ainda deixa muita gente assim, não sei o que é. Muita gente fala, isso aí é historinha. É uma coisa séria, é algo que realmente chegou e não tem mais como você dissociar isso muito da realidade das pessoas. A gente tá vivendo num nível de velocidade, de relacionamento, de coisas acontecendo e notícias pra cá e tudo pra lá e tudo muito rápido, que a nossa mente não tá preparada pra isso. Não. Há 50 anos as coisas eram completamente diferentes, a velocidade das coisas eram completamente diferentes. Hoje, você lidar muito bem com a sua razão e com as suas emoções é uma característica muito valiosa. Tão valiosa quanto o seu próprio trabalho. Porque assim, do que adianta você ser um profissional muito bom, criativo, se você não consegue controlar suas próprias emoções? Sim. Você precisa ter essas coisas muito bem dominadas. Isso na prática, sim, né, Will? Exatamente. Até eu acho que pela minha pouca idade entrando no mercado e conseguindo um certo destaque ali naquela época, a gente viveu muita coisa intensa muito rápido, muita pressão, coisas ali que geram fricções e eu dei uma travada. Sim. Precisei buscar ajuda. E o legal dessa mesa que a gente tá fazendo, e a gente sempre fala, é encurtar caminho. A gente não descobriu isso no momento que estava acontecendo. Não. A gente viveu, deu umas quebradas de cara bem assim, consideráveis, para conseguir ter esse big picture das coisas, mas não tinha ninguém para falar. Então, o que a gente traz aqui sempre é baseado na nossa vivência. Querendo facilitar a jornada de vocês. Exato, porque passar por isso não é fácil. E o pior é que quando vem esses momentos, dá vontade de desistir, dá vontade de repensar, dá vontade de falar, cara, pra mim, deu.
Chega. Quantas vezes? Tudo por quê? Ansiedade. Você chega ali nos seus 20 anos... Não aguento mais. Chega, não aguento mais. Sério, 20 anos, não aguento mais. Não acho que cola, sabe? Um exercício bom que a gente começou a fazer é conversar com pessoas mais velhas, de um outro tempo. Sim. Que as coisas eram muito mais longas até chegar nesse ponto. Às vezes uma situação que na sua cabeça é a pior coisa do mundo. Cara, não dá mais todo o meu limite. Se você expõe isso pra uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, automaticamente quando você tirar a palavra da sua boca, você já vai perceber o que você tá fazendo. Você se toca de quão pequeno aquilo era e quão ilusório era a catástrofe que você estava sentindo. Desse tamanho assim. Exatamente. Mas isso é natural. E a gente tá falando sobre muita coisa aqui. Se você tá nessa roda de conversa com a gente, nessa mesa, você já deu o primeiro passo, você está fazendo a coisa certa. Nesse mundo, nesse turbilhão de informações, você escolheu sentar, investir na sua carreira e ouvir pessoas que querem facilitar o caminho para vocês. Agora a gente entra em um outro fator que é muito importante. Não adianta nada a gente ouvir muita coisa, investir, ler muita coisa, ter N ideias, mas até ter medo de tentar. Nem faz, porque a gente acha que a gente não vai conseguir e pior ainda, a gente acha que não vai ser perfeito. Perfeito. Olha aí, ó. Perfeito. A gente vai chegando no nosso terceiro ponto. Perfeccionismo. Já gostamos muito disso, hein, Will? Dessa mentiraiada aí. Pelo amor de Deus. E isso aí tirou da gente algumas boas noites, meses, anos. Nossa, perdemos muito tempo pensando que se a gente chegasse naquele limbo perfeito. Cara, não existe isso daí, galera. Desculpa quebrar essa mentira logo de cara. Existe um abismo entre o perfeito, o feito e o mal feito, tá, gente? Medíocre. Ninguém tá pregando mediocridade aqui, não. Fique bem claro isso, pelo amor de Deus. Vocês sabem que a gente gosta de fazer as coisinhas bem feitas. Mas ficar só mirando ali no perfeito, isso daí destrói qualquer um rapidamente. E Will, falando dessas noites em claro que a gente perdeu, eu lembrei de uma situação muito boa aqui que eu quero contar para os meus queridos amigos editores novatos da área. Quando a gente entra nessa noia de querer fazer o perfeito, a gente tá falando que não é pra você mirar em coisas excelentes, sempre ter o melhor em dia pra colocar à disposição. Isso é muito lindo e a gente sempre tem que ter isso em mente. A gente não pode nunca confundir. Isso é um papo pra outra vez, mas excelência é uma coisa, perfeição é outra. Ok, pontuamos isso. Podemos seguir. Nessa época que eu estava editor ali para alguns diretores de clipe e tudo mais, chegou um teaser pra gente produzir. Nessa época o Will tava pivotando ainda. Era advogado de dia, editor de noite. Madrugadas. Red Bull pra acordar. Mas enfim, estávamos ali no meu quarto enfurnados em mais uma noite de edição muito saudável. E a gente... Eu lembro agora que nesse dia que você vai contar, tem até uma foto que tinha lá hashtag Red Bull, hashtag vamos. Gente, pelo amor de Deus, que fase, hein? Que fase romantizando o workaholic. Enfim, galera, chegou esse teaser pra gente fazer, era um teaser de 30 segundos, a gente tinha que editar um DVD inteiro e fazer esse teaser. Fiz algumas músicas, outras músicas o Will fez, como eu já havia concluído, eu falei, deixa que eu faço o teaser, pode deixar. Cara, só sei que eu comecei esse teaser, devia ser umas 9 da noite. Meia-noite a gente parou pra fazer uma jantinha ali, uma boquinha, uma pizzinha rápida, voltei pra esse teaser. Quando eu pisquei, já era 6 da manhã e eu tinha que ir pra escola. Porque eu saía trabalhar. Eu saía às 7 da manhã de casa, eu ia pro centro trabalhar e a vida seguia. Então, cara, travei nesse teaser. E lembrando dessa situação hoje, eu vejo que eu fui totalmente ingênuo de acreditar que eu faria algo perfeito naquela situação. E no fim, saiu, mas não saiu nada. Eu não tinha nenhuma timeline direito ali pra apresentar. E o meu dia era basicamente, eu estudava integral, então. Escola das 7 às 4 da tarde. Nossa. Saía da escola e eu ia pra produtora apresentar pro diretor lá, ver, pegar o feedback. Cheguei lá, praticamente de mãos vazias, com aquele querido HD da Laci. Nossa. E aí ele perguntei, e aí rolou, ficou legal, da hora? Cara, tinha um material muito bonito. Era Red, filmado na Europa, de lente anamórfica. E eu não consegui entregar uma edição. Aquilo tava me corroendo de um jeito que vocês não têm noção. Eu tinha a ponta... Você tinha um trabalho a fazer. Um trabalho.
Mas eu fiquei nessa noia, cara, de que eu tinha que entregar algo surreal e o melhor do mundo, perfeito. E não fiz nada. E eu nunca vou esquecer dessa conversa que eu tive com o diretor. Ele chegou pra mim, eu falei, cara, a real é que eu não consegui fazer, travei, não sei porquê, eu sei que é algo simples, o material tá incrível, tá muito legal, é curto, mas não saiu. Eu fiquei pensando em minhas ideias e acabou não acontecendo. E ele olhou pra mim e naquele momento ele parou, já viu que não ia ter muito o que fazer, que ele ia ter que pegar pra editar esse negócio. E ele mandou um papo muito vida real comigo. Ele falou o seguinte, Flau, pensa comigo, há quanto tempo eu tô trabalhando com videoclipe, com DVDs, com música ao vivo e editando esses trailers e teasers? Já há uns 10, 15 anos. Esse é o terceiro trabalho que você tá fazendo pra mim. Você acha que botar a expectativa de que o seu teaser vai ficar tão bom quanto o meu é saudável? De que você tem que entregar algo tão perfeito a ponto de eu não querer mudar um take, uma coisinha? Você com certeza vai travar, porque eu estou fazendo isso há 15 anos, eu já bati a cabeça não sei quantas vezes, já recebi feedback, já aprendi, já quebrei a cara e estou fazendo isso todo dia. E você está entrando agora no mercado. É natural que você não consiga fazer o perfeito que você imagina, que naquela minha realidade era entregar um vídeo para ele olhar e falar, tá ótimo, não quero mudar nada. E cara, eu carrego isso até hoje para tudo que eu começo a fazer. É natural que coisas novas a gente vai ter que desenvolver. E se a gente começa logo de cara mirando no perfeito, a gente muitas vezes nem vai conseguir fazer e dar o primeiro passo. E ó, até mesmo no perfeccionismo, se a gente parar pra pensar bem assim, friamente, a gente consegue extrair coisas boas. Por quê? Perfeito praticamente não existe. É algo, assim, quase que inatingível. E aí o que acontece? A gente fica lá com uma expectativa e quando ela é frustrada a gente fica mais chateado porque não saiu do jeito que a gente imaginava do que a gente, não saiu do jeito que eu imaginei, mas, cara, olha só essa forma. Eu não tinha pensado por esse lado. Olha, se tivesse saído exatamente como eu pensei, não teria ficado tão bom. Quantas vezes a gente já não teve essa sacada? Quantas vezes em set eu não, sem querer, esqueço de ligar alguma luz ou troco alguma cor ali e eu falo, olha, isso ficou melhor do que eu tinha feito na pré-produção, hein, Will? Vamos lá, vamos fazer mais um take? Olha aí, tá vendo? Altas vezes, cara. Porque a gente trabalha com algo artístico, algo experimental, algo que carrega criatividade. Se a gente fica minando ali e traçando um caminho muito estreito, da onde a gente tem que chegar, a gente perde todo esse espontâneo que existe, a beleza da criação também. Sim, quando a gente se abre para isso, ao invés de focar no negativo, a gente começa a enxergar oportunidades dentro daquilo que a gente achou que não era tão bom. É verdade. Por quê? Simplesmente não foi como a gente imaginou. Lembre-se de uma coisa, a gente está vivendo num mundo com, 7, quase 8 bilhões de pessoas. Se tudo acontecesse do jeito que você imaginava, meu Deus, imagina só a fila que ia ser. Hoje é o dia que vai acontecer tudo do jeito que o Will queria. Eu ia ter que esperar um pouco. Imagina, aí chega o dia do Flau e vai. Mano, não tem como. Tudo tá coexistindo, então a gente tem que entender que as coisas não podem sair sempre do jeito que a gente quer. É isso aí, Will. Tenho certeza que com essas várias dicas que a gente deu aqui, histórias de vida, pensamentos, vocês vão poder já tirar um pouquinho desse peso, desse fardo e conseguir viver um pouco mais tranquilos nesse quesito de ter medo. É libertador o feeling quando você consegue tirar do seu ombro esse peso, essa cobrança de que tudo tem que acontecer como tem que acontecer na minha cabeça, né? Mas, cara, tira um pouco disso, se desliga um pouco disso, se permita, ainda mais como o Flau falou, é algo criativo. Você tem que deixar fluir algumas vezes, senão você nunca vai conseguir se inspirar, imagina. Não, me diz uma coisa, Will, você, logo quando a gente começou ali, se imaginava daqui tantos anos, numa mesa, podendo ter essa roda de conversa e ajudando outras pessoas com as suas experiências? Capaz, imagina só. Qual que era o perfeito que você se imaginava naquela época? Cara, fala real pra galera que a gente queria estar numa salinha 3x4, cheio de monitor, editando o dia inteiro. Fala se isso não é verdade. O que eu queria era ter uma boa cadeira, um teclado top, vários monitores, um computador forte pra eu ficar editando o dia todo.
Era isso. Era isso, meu sonho daquela época. E pode funcionar pra muita gente. Mas no fim não era o caminho ideal, não era o nosso propósito chegar até ali. Mas era uma etapa pra ir para um próximo degrau. Então, ó, recado final. Sempre fique muito atento às suas próprias leituras daquilo que você tem dentro de você. Porque assim, se você ficar travado no que existe hoje, falar, não, tá bom, é isso. Eu não sei se eu consigo fazer outra coisa da minha vida. Você realmente tem, assim, praticamente 100% de chance e vai continuar no mesmo lugar que você tá. E você vai começar a perceber que talvez não era o que você queria e aí já é tarde. Aí, às vezes, não tem tempo de voltar atrás e reescrever a sua história. Por isso, chega de medo, chega de ansiedade, chega de falta de confiança. É isso aí. Para de achar que tudo vai ser perfeito, porque a gente vive num mundo que não é perfeito. Então, a gente precisa ter o pé no chão e conseguir olhar tudo isso de forma positiva para encarar a nossa jornada e a nossa carreira. É isso aí, galera. Acho que a gente já falou um pouco demais hoje, né, Will? Mais uma vez. Mas foi um baita papo. Sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E conta aqui pra gente, qual dos 3 pontos você tem mais dificuldade e vai mais trabalhar daqui pra frente? Quero muito saber, a gente pode interagir aqui embaixo também. E como sempre, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Até mais.